Bom, pessoal, então, boa noite. Vamos iniciar mais um estudo da doutrina espírita. Hoje, para a gente falar um pouquinho sobre os efeitos físicos e os locais assombrados, né? Que trata das manifestações físicas no Livro dos Médiuns, dando continuidade ao Livro dos Médiuns. Então, a gente vai iniciar o nosso estudo, buscando então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós rogamos o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possamos intuir nesses instantes que vamos passar reunidos, para que o nosso estudo se transforme num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade então aos nossos estudos, eu gostaria de começar fazendo um comentário inicial sobre os efeitos físicos, né? Então nós temos aqui os efeitos físicos. Como é que os efeitos físicos são causados, né? Então, os efeitos físicos, eles são causados, a mediunidade ela pode ser de efeito inteligente ou de efeito físico. Os efeitos físicos, o mecanismo da mediunidade sempre é o mesmo. Basicamente, é comunicação de perispírito para perispírito, mas para que a gente possa entender os efeitos físicos, a gente se lembra então da teoria das manifestações físicas. Das manifestações físicas. Então, a teoria das manifestações físicas, elas se estabelecem a partir do seguinte: nós temos aqui então um corpo físico, né? O corpo físico do médium, corpo físico do médium. Nós temos aqui o que nós chamamos então de perispírito do médium. E nós temos aqui então o espírito do médium. Tá certo? Então nós temos aqui a estrutura espiritual do médium encarnado e que vai realizar o fenômeno físico, né? O efeito físico é causado por um espírito desencarnado que consegue produzir um efeito que todo mundo percebe, não é só médium que percebe. Todo mundo vai perceber. Então essa cadeira está aqui parada, essa cadeira está aqui sossegada e de repente, do nada, ela se movimenta. Por quê? Porque um espírito a moveu. A gente está aqui, de repente, houve um barulho. Por quê? Porque um encarnado produziu o barulho? Não, o barulho veio do nada. Quem é que produziu o barulho? Foi um espírito. Uma voz saiu do nada, né? Um espírito aparece aqui para todo mundo ver, não é só médium que vê. Todo mundo vai ver o espírito. Então, ou seja, isso é um efeito físico, é uma manifestação física. Como é que isso se processa? O espírito consegue agir, ter ação sobre fenômenos físicos, sobre elementos materiais? Kardec diz que sim, e isso acontece porque, desde que ele tenha um médium de efeito físico. Vamos tentar entender isso então. E aí você tem aqui o espírito. O espírito não tem corpo, ele tem aqui então um perispírito, então você tem aqui o perispírito, do espírito comunicante, né? E você tem aqui o espírito comunicante, aquele que quer produzir o efeito, produzir o fenômeno, tá certo? Então o que acontece? E qual é o fenômeno que ele quer produzir? Ele quer produzir, por exemplo, um movimento, ele quer produzir, por exemplo,
o movimento de uma mesa, né? Então nós temos aqui uma mesa e ele quer produzir o movimento nessa mesa aqui. Como é que ele produz esse movimento? Como é que ele faz esse movimento acontecer? Então, o que diz a teoria das manifestações físicas? A teoria das manifestações físicas diz o seguinte: o espírito, o médium, ele está encarnado. Se ele está encarnado, ele tem aqui um corpo físico. Perceba que ele tem o perispírito, o corpo físico e o espírito dele. Corpo físico e perispírito, ambos formam matéria. Então, o corpo físico é matéria e o perispírito é matéria. A diferença é que o corpo físico é uma matéria grosseira e o perispírito é uma matéria quintessencial, é uma matéria sutil. Perfeito? Como é que a gente entende melhor isso? Dá um exemplo melhor disso. Bom, da mesma forma que a gente pode ter água no estado sólido e a gente pode ter água no estado líquido, ou a gente pode ter água no estado gasoso, a gente tem três substâncias. Essas três substâncias, elas são a mesma água, né? São três substâncias que é a mesma na sua natureza, tudo é água, só que estão em estados diferentes de quintessência. Uma está no estado grosseiro, né? Está no estado bem grosseiro, no estado bem materializado, que é o estado sólido, que é o gelo. O outro é a água no seu estado líquido, esse que a gente está mais acostumado, abre a torneira ali e sai a água no seu estado líquido. E você pode ter água no seu estado gasoso, né, que compõe a nossa atmosfera aí, tá certo? A umidade na atmosfera, a umidade do ar. Então perceba que você tem água, tudo é água, só que estão em estados diferentes de materialidade, de condensação, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa é corpo físico e perispírito. Você tem o corpo físico no seu estado mais grosseiro, a matéria no seu estado grosseiro, e você tem o perispírito, que é um corpo espiritual no estado mais quintessenciado, no seu estado mais sutil. Entre o corpo físico, o perispírito e o corpo físico, não existe só corpo físico e perispírito. O perispírito é bem quintessenciado e à medida que vão se afastando dele, outros corpos intermediários vão se estabelecendo de matérias cada vez mais grosseiras. Cada vez mais grosseiras, cada vez mais grosseiras, cada vez mais grosseiras, até chegar no seu estado mais grosseiro, que é o corpo físico. O corpo produzido por um fluido quase tão grosseiro quanto o corpo, mas ainda mais sutil que o corpo, quase tão grosseiro, mas aqui bem próximo do corpo físico, recebe um nome. Ele recebe o nome de fluido vital, né? Então o fluido vital é uma energia que se vincula ao corpo físico, muito próximo ao corpo físico, e ele se estabelece numa cola, basicamente, que une perispírito ao corpo físico. Quando você nasce, né, esse fluido vital, essa carga energética é definida pelo encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, quando se encontram, aqui existe uma carga de energia, e essa carga de energia envolve o invólucro espiritual, né, que é o perispírito, e vai formando uma energia grosseira que une perispírito ao corpo físico que está se estabelecendo com o desenvolvimento das células da fecundação do óvulo aqui pelo espermatozoide. Então começa a produção do corpo físico pela divisão de células, mas essa energia que tem aqui, ela envolve o perispírito e ela vai definir então o que nós chamamos de fluido vital, que Kardec chamou de fluido vital. Muito bem. E daí? Bom, e daí que você... que quando a gente nasce, né, a partir do momento em que a gente nasce, a partir do momento em que a gente começa a viver, a partir do momento em que a gente começa quando o médico tira a gente do ventre materno e a gente dá o primeiro choro, começa aqui então a haver o gasto de fluido vital. Então a gente já começa a gastar. A gente então teoricamente já começa a
desencarnar exatamente no momento que nasce, porque a gente já começa a gastar essa cola, né, esse vínculo que une perispírito ao corpo físico. Quando a gente fala desencarnar, o que a gente está falando? A gente está falando da separação do perispírito e corpo físico. E essa separação se dá como? Quando a cola que une perispírito ao corpo físico se desfaz, acaba, evapora, se desfaz. E isso vai acontecer quando o fluido vital, essa carga de energia que une perispírito ao corpo físico, se desfizer, né? Quando isso acontecer, aí o perispírito do médium se desvincula do corpo físico dele e aí então existe o desencarne. Muito bem. Mas esse é um processo que vai acontecendo e o espírito então vai gastando esse fluido vital. Ele vai gastando essas energias vitais. Esse fluido vital, essa energia grosseira, algumas pessoas, todos nós disponibilizamos, todos nós gastamos. Mas algumas pessoas conseguem disponibilizar isso numa certa quantidade, transformar isso numa certa quantidade que disponibiliza para espíritos desencarnados. Ele metaboliza essa energia e disponibiliza essa energia aos espíritos desencarnados, numa quantidade suficiente em que os espíritos são capazes de produzir efeitos com esses fluidos. Então é mais ou menos da seguinte maneira, fazer uma comparação grosseira. Essa história de metabolizar. O médium de efeito físico é aquele que metaboliza fluido vital, transformando ele em fluido especial. E esse fluido especial é que é necessário para fazer os fenômenos físicos. Então veja, quando você gasta fluido vital, o fluido vital não é bom nem mal, o fluido vital ele é neutro, o fluido vital ele é matéria, né? Eu tinha dado já um exemplo, né? Então você pode pegar esse controle remoto aqui, por exemplo, e esse controle remoto, ele é um controle remoto, ele não é bom, ele não é mau, ele não tem características morais. Né? Quando eu uso o controle remoto para poder controlar alguma coisa, por exemplo, uma televisão, ele é bom, ele está cumprindo o seu papel, ele está cumprindo esse efeito, ele está deixando com que eu fique menos cansado, né? Eu posso estar lá deitado, sentado na minha poltrona e controlar o funcionamento da TV. Agora, se eu pego isso aqui para atacar na cabeça de alguém, para machucar alguém com mau interesse, ele está sendo mal utilizado. Ele deixa de ser usado como um controle remoto para ser utilizado como uma arma para ferir alguém. Então perceba que o fluido vital ele é uma energia que não é boa nem má, mas ele ganha determinadas características boas ou más, específicas, né, ou mais gerais, em função da ação do pensamento do espírito. Então quando o espírito está vivendo, ele está gastando fluido vital. Só que à medida que ele gasta fluido vital, ele pensa. E esse pensamento pode ter uma carga moral elevada ou pode ter uma carga moral negativa, atrasada, ultrapassada. E aí o que acontece? A ação do pensamento do espírito sobre o fluido vital, né? Então a ação do pensamento sobre o fluido vital gera o que nós chamamos de fluido especial. É o fluido especial. Então esse fluido especial, ele tem determinadas características que o médium deu ao fluido vital, ao fluido mais grosseiro que ele tem, e dependendo do médium, ele possibilita com que esse fluido vital se metabolize a tal ponto a ser utilizado por um espírito desencarnado. Bom, o que é esse metabolizar? Veja bem, o Sol é a grande fonte de energia de todos nós. Tudo que funciona no nosso planeta, na Terra, é devido à energia solar. Toda a nossa energia, de alguma forma, ela funciona por conta da energia solar. É isso? Então, toda a nossa energia, ela é proveniente do Sol. Então, mas eu
O que adianta eu sair do sol e vai adiantar eu sair do sol e tal? É claro que a gente sabe que a vitamina D, por exemplo, é uma vitamina que é metabolizada, né, pela ação do sol na nossa pele com outros elementos. A gente tem que ter outros elementos, tem que ter vitamina C, por exemplo, tem que ter ferro, enfim, tem que ter outras substâncias na nossa pele que com a ação do sol ela desencadeia. Mas mais do que isso, a gente, para poder sobreviver, a gente precisa de se alimentar, precisa de carne ou precisa de vegetais, né? Precisa de outros elementos. Então, nesse caso, nós não somos capazes de metabolizar a energia direta que vem do sol. Ou seja, nós não somos capazes de aproveitar a energia que vem direta do sol para transformar em energia para as nossas ações. Quem faz isso para a gente são os vegetais. Os vegetais realizam a tal da fotossíntese, que metaboliza a energia que vem do sol em uma forma de energia, que é energia química, que quando a gente ingere, se transforma em energia para que a gente possa, a nossa energia cinética, a nossa energia mecânica, a energia de realização de determinadas funções. Isso quando a gente come dos vegetais, e quando um animal come os vegetais, ele também metaboliza isso nele, e quando a gente se alimenta desse animal, a gente também se aproveita dessas energias. Então é como se os animais e é como se os vegetais pegassem uma energia que vem do sol e metabolizassem, deixando a nós à disposição essa energia. A mesma coisa acontece com o médium. O espírito não consegue pegar a energia grosseira e usar. Ele precisa de alguém que metabolize. Então compara. Nós não conseguimos pegar a energia do sol e transformar em energia para as nossas ações. A gente precisa se alimentar. E o alimento é o quê? É o vegetal. E o vegetal vem da onde? O vegetal, ele é o indivíduo que pega a energia do sol e ele consegue metabolizar essa energia para que eu possa utilizar dessa energia. A mesma coisa faz o médium de efeito físico, o comunicante. Então o que ele faz? O espírito comunicante ele não consegue pegar essa energia direta, então o médium de efeito físico ele pega o fluido vital que ele está gastando, usa a ação do seu pensamento e produz o fluido vital. Esse é o fluido especial. E esse fluido especial é a maneira em que o espírito desencarnado, usando o seu pensamento, ele pode agir sobre o fluido especial para produzir um efeito físico. É a combinação do fluido do perispírito e do espírito comunicante, pela ação do pensamento do espírito comunicante. O fluido especial metabolizado por um médium é que ele consegue então produzir, por exemplo, o movimento da mesa, por exemplo. É por essas energias que ele consegue fazer essa combinação fluídica, que ele consegue fazer o fenômeno. Tá certo isso? Então perceba que esse fenômeno aqui é a base para a explicação dos efeitos físicos, mas ainda é combinação fluídica de perispírito para perispírito, tá certo? Então não é todos nós gastamos e pensamos, e quando pensamos, nós agimos sobre os fluidos, e agindo sobre os fluidos, nós produzimos fluido especial. Todos nós fazemos isso. Entretanto, se nós não somos médiuns de efeitos físicos, nós não conseguimos metabolizar ou disponibilizar isso numa quantidade suficiente para que os espíritos desencarnados possam se utilizar para fazer manifestações físicas. Tá certo? Então, ou seja, então perceba que o espírito desencarnado, né, se ele tem um médium de efeito físico que consegue disponibilizar essa energia, ele vai pegar essa energia, esse fluido especial, vai combinar com os fluidos perispirituais, né, do perispírito dele, e aí ele age sobre o fluido, combina o fluido vital com o fluido perispiritual dele, e essa combinação desses dois fluidos gera o movimento dessa mesa aqui. Tá claro? Por exemplo, né? Então ele pode mexer a mesa, ele pode mover uma cadeira.
Ele pode promover um determinado movimento no ar, ele pode produzir um movimento no ar, então ele provoca deslocamentos de ar, então ele produz som, né? Então, ou seja, mas para isso ele precisa que o existir, para fazer determinada função, ele precisa que esse fluido especial tenha uma certa especialidade. Se ele quer fazer uma cura, por exemplo, se o efeito físico é produzir uma cura, é produzir um remédio que cure fisicamente uma pessoa, né? Porque um passe, por exemplo, você pode trazer um efeito moral, você pode trazer uma disposição moral, uma alegria, uma felicidade, uma disposição no pensamento. O indivíduo que está doente, o indivíduo ele está negativo, ele está pessimista, ele tenta mudar o pensamento e o pensamento não se altera. Então ele toma um passe, ele modifica o pensamento dele, ele modifica os sentimentos dele, ele muda a frequência mental, ele corta a ligação com determinados espíritos e ele fica bem. Mas isso é um efeito moral do passe. Agora, digamos que o indivíduo tem uma certa doença física, ele tem um determinado problema físico de fato, ele tem uma alergia, ele tem um problema no fígado, ele tem um problema no estômago, ele tem uma dificuldade específica. Nesse caso, se o espírito quiser produzir uma cura, ele vai ter que produzir um efeito físico, ele vai ter que produzir uma mudança, não no aspecto moral, na disposição mental do espírito do médium. Ele vai ter que produzir um efeito no corpo físico do médium diretamente. Não é que ele vai agir no pensamento ou agir no perispírito, ele vai agir no corpo, e nesse caso ele precisa de um efeito físico, porque como ele está desencarnado, ele já não tem mais acesso à matéria física. Para ele agir no corpo físico e produzir uma cura, é necessário que ele então produza um efeito físico e ele precisa de um médium de efeito físico. Mas para ele fazer aquela cura, ele precisa não de um fluido qualquer, ele precisa de um fluido especializado para aquele tipo de cura. Então o que ele faz? Ele precisa contar com uma disposição do espírito, do médium, para liberar o fluido com aquela característica. Então, na verdade, ele precisa da disposição do médium em ajudar, em contribuir, em curar aquela pessoa, em fazer o bem para aquela pessoa. Então, quando ele faz isso, o fluido especial vai ter essa característica. Se ele quer prejudicar alguém, ele precisa que o fluido vital tenha a característica do desejo de prejudicar. Então você está lá lavando louça, você está ali fazendo uma determinada função, gastando uma ação, está estudando, assistindo TV, você está fazendo uma ação e você está gastando o fluido vital. Esse fluido vital, ele é neutro. E o espírito quer fazer o mal para alguém. Quando o espírito quer fazer o mal para alguém, o que ele faz? Ele precisa de um fluido especial com uma certa negatividade, com uma certa especialidade de negatividade. E aí o que acontece? Ele pode influenciar o espírito do espírito comunicante, ele pode agir, produzir, sugerir um pensamento, né, uma ação mental sobre o espírito do médium, para que o médium então lembre de uma pessoa e fale: nossa, fulano é bom, fulano é legal, mas... E aí quando vem depois do mais, vem as críticas. Ele faz isso, ele faz aquilo, e o médium se irrita, o médium fica nervoso, o médium se chateia, porque ele se lembra de coisas, circunstâncias ou determinadas situações de defeitos que a outra pessoa tem, e é essa energia negativa em relação àquela pessoa a quem esse espírito quer prejudicar, que o fluido vital passa a ganhar uma certa característica. Ele ganha uma característica, ele ganha uma certa especialidade de negatividade em função das contrariedades que esse indivíduo tem em relação à sugestão do espírito comunicante. Então eu quero prejudicar a pessoa A, o espírito então
sugere um pensamento contrário àquela pessoa A, eu começo a emitir fichas mentais negativas em relação àquela pessoa A, e esse pensamento dá determinadas especificidades negativas ao fluido vital que está sendo gasto, tornando um fluido especial com essa característica de atraso, de negatividade, de prejudicar uma determinada pessoa. O espírito, então, com a sua intenção de prejudicar a pessoa, emite o seu pensamento que combina com os fluidos do seu perispírito, e aí o fluido perispiritual dele com a intenção de fazer o mal, junto com o fluido especial, com a especialidade de fazer uma coisa ruim para aquela pessoa, se juntam. E é essa junção, é essa combinação de dois fluidos é que vão produzir um mal-estar numa determinada pessoa que eles querem prejudicar no processo obsessivo ou coisa que o vale. Tá certo? Então, ou seja, se eu quero provocar uma situação de medo, eu quero atirar uma pedra para gerar medo nas pessoas, o fenômeno de atirar pedras nas pessoas, ou o fenômeno de assustar pessoas, de dar um grito, de produzir um som que assustem as pessoas, ele tem uma certa especialidade. Ou seja, esse fluido tem que estar ligado com a sensação ou com a característica de medo, porque é esse medo que eu quero produzir nas pessoas encarnadas que estão aqui. Então eu sou desencarnado, não consigo assustar ninguém, não consigo produzir um medo em ninguém, porque eu estou desencarnado, eu sou invisível em qualquer sentido para o encarnado. Então o que eu faço? Eu uso um desencarnado, um médium de efeito físico, que pode me produzir um fluido especial. Mas esse fluido especial não pode ser um fluido especial qualquer. Ele tem que ter a especialidade do medo. Se essa pessoa, se eu quero prejudicar alguém, se eu quero provocar um medo em alguém, e eu, médium, me fornece um fluido especial para curar alguém, isso não serve para mim. Eu preciso de um fluido suficientemente metabolizado para eu, espírito, usar, mas ele tem que ter a especialidade daquilo que eu quero promover, daquilo que eu quero produzir. Então, se eu quero produzir medo, eu crio uma condição de medo. Então, primeiro eu identifico o médium de efeito físico. Dentre todas as pessoas que estão aqui, quem é o médium de efeito físico que pode produzir o fluido, pode metabolizar o fluido que eu desejo, que eu quero? Ah, é fulano. Então eu vou atrás dele. Então o que acontece? Eu exerço uma influência sobre o médium. O médium, então, ele entra num estado de medo. Quando ele entra num estado de medo, ele que está vivo, que está encarnado, está gastando o fluido vital, ele empresta para o fluido que ele está gastando determinada característica do medo. E ele produz um fluido especial com essa característica. E aí o espírito que quer produzir medo nas pessoas usa esse fluido especial com características de medo, com as suas características de intencionalidade, e produz, então, uma circunstância. Veja, não é porque a gente desencarnou que as coisas mudam. Continua a mesma coisa. Veja, se eu sou um diretor de cinema e eu quero fazer um filme de terror, e qual é o objetivo do filme de terror? É de assustar as pessoas, é de provocar medo nas pessoas quando as pessoas assistem. Então o que eu faço? Eu faço uma combinação de cenas, de imagens, combino sons numa determinada sequência que faz com que as pessoas que veem essa sequência se impressionem e fiquem com medo. Né? Então, ou seja, eu enquanto diretor, eu preciso pensar numa situação, combinar coisas que vão, imagens, sons, que eu sei que são sons que assustam, que são sons que podem produzir um susto. Então, existem sons que provocam sono, existem sons que provocam harmonia, existem sons que trazem desarmonia e irritação, mas tem sons que provocam um susto. O estampido rápido provoca um susto. Então, ou seja, qual é o som que eu vou pegar? Som é som, mas qual é o som que eu vou pegar? Qual é o tipo? Qual é a característica? Qual é a especialidade de som que eu vou escolher para colocar num filme de terror para assustar as pessoas? É um som com uma determinada especialidade.
existem imagens que provocam tranquilidade nas pessoas, tem imagens que provocam alegria, tem imagens que retomam a nossa, que causam saudade, porque remetem a determinadas lembranças saudosas que a gente tem do passado, não é isso? Então, ou seja, mas existem imagens que provocam medo, que provocam susto, que provocam na gente um certo terror. Então não é qualquer imagem que um diretor de cinema que vai produzir um filme de terror vai escolher. Ele vai escolher aquelas imagens que melhor têm determinadas características. Então veja, só que quando se está encarnado, ele escolhe e produz e todo mundo vê. Quando se está desencarnado, ele tem todas as escolhas, mas ele não tem a energia grosseira para combiná-las e disponibilizá-las para o encarnado. Então, o que ele faz? Ele age sobre o espírito de um médium que tem aquelas características, que é um médium de efeito físico, que metaboliza a energia grosseira naquela condição. E para isso, ele precisa de uma disposição do médium para fazer esse fenômeno. Então, o que acontece? Ele induz o medo no médium. O médium, então, sente mesmo. O médium, então, se aterroriza. O médium, então, se assusta. Quando ele faz isso, esse sentimento, esse pensamento de terror, agindo sobre o fluido vital grosseiro, produz, então, um fluido com uma certa especialidade. E esse fluido com uma certa especialidade, né, produz, então, o efeito que o espírito tem a intenção de produzir. E aí todo mundo se vê. Há muito tempo atrás, né, era muito comum as pessoas se referirem a determinados fenômenos que acontecia quando uma determinada pessoa da família havia morrido, né? Então, naquelas grandes propriedades, né, de fazendas, né, grandes propriedades com vastas terras onde você tem arrendatários e terras que trabalham para você, grandes latifúndios, né? As pessoas vivem naquele lugar, trabalham naquele lugar, se alimentam do próprio trabalho, disponibilizam parte do seu trabalho para o dono da propriedade, ou pagam um valor para usar aquelas propriedades, mas eles vivem ali, eles moram ali, e às vezes, e por morarem ali, quando morrem membros da sua família, enterram por ali mesmo, aquela coisa toda. E normalmente enterram não em covas com cimento, com estruturas de túmulos muito bem estabelecidos, né? Como a gente vai nos cemitérios mais modernos e tal, suntuosos até. Abre uma cova no chão, joga a pessoa lá e joga a terra por cima. Quando a gente desencarna, de 0 a 90 dias após o desencarne, a parte mais grosseira desse fluido vital, ele sai do nosso corpo, né? Ele se expira do nosso corpo. A parte mais quintessenciada desse fluido, ele vai com o espírito, né? Mas a parte mais grosseira, a parte vitalizada, ele se desfaz. Por quê? Porque ele é grosseiro, porque ele é material. Então ele não vai com o espírito depois que o espírito desencarna. Ele fica no próprio corpo. Isso é muito bem descrito na ciência, porque essa é a energia mais grosseira, ela é descrita no que nós chamamos na biologia de ciclo de Greves, por exemplo. Então, de 0 a 90 dias, essa quantidade de energia ela se desfaz. E o que acontece? Quando ela está saindo do corpo, que está entrando em estado de putrefação e ela está então se liberando do corpo, né, se exudando do corpo, ela sai do caixão e tudo mais e tal, e ela se acumula muitas das vezes em uma certa quantidade, numa certa, né, ela vai saindo, escapando, e como tem terra em cima, esse gás então se acumula. Mas aí bate um vento, chove, abre poros, e essa quantidade às vezes de gás, né, ela escapa para a atmosfera. E essa quantidade de gás,
né, ela é altamente inflamável com a atmosfera, com o oxigênio da atmosfera, incendeia. E numa energia tão forte que é uma chama meio azulada até. Né? Então, isso é um fenômeno comum, é um fenômeno que é muito bem descrito, né, na ciência, e é descrito como, tem um nome específico que chama-se fogo fato. Né? Uma expressão em latim, fogo fato. Ou seja, um fogo depois da morte, né? Depois do desencarne, depois da vida física. Né? Um fogo fato. É um fogo que se estabelece depois da morte. Né? É natural, de 0 a 90 dias esse fenômeno poder acontecer. Mas as pessoas mais ignorantes, as pessoas mais simples, as pessoas que não tinham acesso ao conhecimento científico, aquela coisa toda, imagina, vai trabalhar o dia todo na lavoura, aquela coisa, termina o dia lá para as 17, 18 horas, o sol está se pondo, está começando a escurecer, o dia está, né, o sol está indo embora, então está começando a ficar mais escuro, e você então passa, né, você perdeu o seu ente querido, você tem saudades dele, está muito recente aquele desencarne, você passa às vezes pela sepultura para fazer depois do trabalho, para fazer sua oração e ir embora para casa. E aí quando você chega lá e você fecha os seus olhos e você começa a entrar, daqui a pouco você ouve só um barulhinho assim lá, tuf, né? Tuf. E aí você abre os olhos e você vê uma chama azul em cima da sepultura, tá certo? Aquilo te assusta, aquilo evidentemente não é natural, você vê aquilo e você tende a correr. A chama, né, ela se alimenta de oxigênio, o processo de combustão se alimenta do oxigênio. Então quando você corre, você promove uma variação de pressão, onde a pressão fica menor para onde você leva, porque quando você sai, você leva ar. Então se você leva ar, você diminui a pressão, você tirou ar, você diminuiu a pressão naquele ponto. Então se a pressão num ponto é maior e a pressão é menor, existe uma empurrada do fogo naquela direção. Então o fogo tende a correr atrás de você, ela tende a se deslocar para onde você foi. E aí ficou famosa então a história do Boitatá, a história, né, das pessoas contando que, olha, eu estava lá e de repente apareceu um fantasma, apareceu o espírito que correu atrás de mim, aquela coisa toda e tal. Mas esse é um fenômeno natural que exemplifica a parte grosseira, restante, residual do fluido vital que está se desfazendo da estrutura física do indivíduo. É essa estrutura mais grosseira, é essa estrutura que, quando se é médium de efeito físico, você consegue transformar em fluido especial e metabolizar, disponibilizar para os espíritos desencarnados produzir os seus fenômenos. Isso a gente de uma certa forma falou na semana passada, não com esses detalhes, mas a gente explicou aqui essa questão dos fluidos, né? A gente conseguiu detalhar melhor isso. A pergunta fundamental para esse capítulo, para esse estudo que nós estamos fazendo hoje, é como é que esses efeitos físicos acontecem em determinadas circunstâncias mediúnicas mais comuns que a gente observa nas sessões espíritas, né? Então, como é que a gente observa isso com muito mais... como é que a gente pode explicar determinados fenômenos? Então, por exemplo, nós temos o fenômeno que a gente pode dizer que é o dos, né, a gente comentou aqui, que é o dos movimentos de mesa, que ficou conhecido como as mesas girantes, não movimentações de objetos, flutuação, o objeto levita, né? Então tem o William Crookes, por exemplo, que foi um físico famoso, ele escreveu um livro chamado Fatos Espíritas. Ele estudou determinados fenômenos, ele estudou os fenômenos de efeitos físicos, onde o espírito de Kate King
produzia os fenômenos para que ele pudesse estudar. Existia, né, sempre existiu uma rivalidade histórica entre ingleses e franceses. Né? Da mesma forma que o Brasil e a Argentina têm rivalidade, né, os argentinos têm rivalidade com os brasileiros têm rivalidade com a Argentina, existe uma rivalidade entre ingleses e franceses. Claro que os ingleses e franceses têm uns motivos históricos muito mais fortes do que a gente com a Argentina, porque tiveram a Guerra dos 100 Anos lá, a Inglaterra e a França, enfim e tal. Então eles têm motivos mais significativos para isso. E aí o que acontece? O espiritismo que se estabeleceu, se desenvolveu com Kardec na França, causou impacto, causou um incômodo nos franceses. É claro, nos ingleses. É claro, o inglês ele é monárquico, tem uma rainha, tem um rei, tem uma estrutura de família real, né, onde eles veneram esse tipo de coisa. Então você admitir, por exemplo, que uma rainha possa reencarnar, né, numa outra condição como plebeu, numa outra prova, numa outra expiação, numa outra encarnação, hoje ela veio rainha, mas amanhã ela pode não vir, né? Essa coisa era uma coisa que incomodava muito e tal. Então o William Crookes, que era um grande físico, né, ele é conhecido como o cientista que desenvolveu as pesquisas em estudos em tubos de raios catódicos, que deu origem aos tubos de imagem de televisão e tudo mais. Então, ele trouxe grandes contribuições para a ciência, né, os tubos de Crookes, os estudos de William Crookes. E ele é um cientista muito famoso, um cientista de muito vulto na Inglaterra na época, e ele é destacado pela própria rainha para fazer estudos e até para desmistificar, desmascarar o francês, né, o espiritismo francês, o espiritismo de Hippolyte Léon Delisle Rivarol, de Kardec. E ele então começa a fazer determinados estudos sobre manifestações físicas, e o espírito que aparece para ele e que sempre promove os fenômenos para ele é o espírito de Kate King. É isso? E promove os fenômenos, e todos os resultados de pesquisa dele, né, que se transformam em diários de pesquisa, ele pega todo aquele material e produz um livro chamado Fatos Espíritas. E no final do livro, o William Crookes ele chega à conclusão que ele foi um cientista escalado para desmascarar os fenômenos espíritas, os fenômenos de efeito físico. Mas no final, ele escreve dizendo que contra fatos não há argumentos e que os fenômenos espirituais, né, a ação dos espíritos sobre a matéria depois da morte, era algo real, era verdadeiro. Então, e ele produzia vários fenômenos. Um desses fenômenos foram os famosos movimentos de mesas, as mesas girantes. Kardec coloca no Livro dos Médiuns que é evidente que existiram pessoas que fraudavam as comunicações, né? Então tem os charlatães. Claro que tem os charlatães, tem aquelas pessoas então que criam situações né, que criam ilusões para fazer com que as pessoas pensem que é um fenômeno físico, mas não é um fenômeno físico. Isso é verdade. Entretanto, Kardec estudou os fenômenos físicos de fato que eram produzidos. E nesse caso, né, como é que esses fenômenos aconteciam? Então, de novo, a explicação é simples. O espírito tinha uma intenção em fazer, né? Então o espírito ele produzia o fluido perispiritual, né? Perispiritual, com o pensamento intencional. Então ele tinha a intenção de fazer determinadas coisas. Então o fluido perispiritual do espírito comunicante com a intenção, mais o fluido especial que algumas pessoas, que alguns autores espíritas chamam de ectoplasma. Vou colocar aqui então ectoplasma, que é um fluido, que é o fluido especial utilizado nesse processo,
né, com determinada especialidade. Então o espírito do médium, então, ele é sugestionado pela ação do espírito que tem a intenção de produzir o efeito, e aí como ele é sugestionado, ele pensa, e como ele pensa, esse pensamento dá especificidade ao fluido especial, né, ou ao ectoplasma. A combinação desses dois fluidos gera o movimento das mesas, geram as forças factícias, que produzem o fato, que produzem o movimento, que produzem a dinâmica do fato. Tá certo? Esse é um processo natural. Tinha os fenômenos das vozes diretas, né? Então você está aqui, tudo mais, estamos todos quietos numa sessão mediúnica e de repente todos ouvem uma voz que não vem do nada, ela vem além, né? Ela vem do além, as pessoas passam a ouvir essa voz. Então é muito comum, é muito conhecido, é muito famoso entre os espíritas, um espírito que se manifesta chamado Zé Grosso, foi cangaceiro na época lá do Lampião, aquela coisa toda, e ele então ele se manifesta em algumas sessões, e a maneira, você tem um médium de efeito físico, ele se manifesta, e quando ele se manifesta com uma voz grossa, com uma voz grave, né? Intensa, e ele manifesta trazendo mensagens, trazendo uma poesia, aquela coisa toda e tal, que é uma característica específica. É claro que ele precisa da intencionalidade do médium, ele precisa, então, o fenômeno da voz direta. O fenômeno da voz direta é um outro efeito físico, né? Do nada você ouve uma voz. Então não é agora o audiente, não é o médium audiente que ouve ele a voz e ele conta para as outras pessoas o que ele está ouvindo. Não, todos ouvem. Então não é um efeito inteligente. O efeito que o médium ouve uma voz e conta o que ouviu, esse efeito conta com a inteligência do médium. O médium interpreta o que ouviu e ele conta para as pessoas o que aconteceu. Então, nesse caso, é um efeito inteligente. Mas nesse caso de voz direta, onde todos ouvem a voz, você sendo ou não sendo médium, você ouve a voz que vem do nada, não é um efeito inteligente, porque não conta com a inteligência do médium. Ele conta exatamente com esse fluido especial exalado do médium, todos podem ver. Então é um fenômeno de voz direta. E como é que o fenômeno da voz direta ocorre? Da mesma forma, você tem o fluido perispiritual combinado com o fluido especial ectoplasma do médium, e isso provoca então uma variação, né? uma modificação, um impacto, um movimento de massas de ar. E essas vibrações de moléculas de ar promovem um som. Então quando eu falo, né? Quando eu digo alguma coisa, eu faço com que eu promovo vibrações das moléculas de ar, né? Ou moléculas do ar, né? O ar não é uma molécula, né? As moléculas que estão no ar, elas vibram, e elas vibram no ritmo, nas características né? Com que eu movo a minha boca, com que eu altero aqui a posição da minha língua e tudo mais e tal. Então eu promovo vibrações, e essas vibrações vão encontrando outras moléculas e vão passando essa perturbação até chegar no ouvido da pessoa, que vibra, né? Essa vibração se transforma num impulso elétrico que chega até o cérebro e é entendido como som. Tá certo? Ou seja, o espírito, para produzir um efeito físico de voz direta, ele precisa promover um movimento nas moléculas que estão no ar, que estão disponíveis no ar. Então essa voz direta é essa ação do pensamento dele, que promove essa vibração molecular nas características da atmosfera e produz o fenômeno de voz direta. Tá certo? E evidentemente né, você está num lugar, você entra numa casa e você ouve uma voz do nada, isso te assusta, isso parece então uma casa assombrada, mas o que Kardec está dizendo é que é um fenômeno natural, é um fenômeno que pode acontecer desde que você tenha médiuns feito isso. Né? Você tem o fenômeno de batidas, de batimentos, né? Batidas, ruídos. Então é famoso o caso das irmãs Fox, né? Então você tinha lá as irmãs Fox
e elas ouviam batidas que vinham da parede. E elas passavam então a repetir as batidas e conversar com as batidas. Escuta, se fazia uma pergunta, é um espírito? Se for sim, bata 2 vezes. Se for não, bata 1 vez só. Tá certo? E aí o espírito então começou a se comunicar com elas, por exemplo. Tá certo? Então, batimentos, ruídos. Então, como é que de uma certa forma era capaz de produzir isso? É claro que quando a gente promove, aumenta a temperatura da madeira, ou aumenta a temperatura, ou diminui a temperatura, então você pode promover a dilatação, né, das fibras da madeira, ou das características da estrutura molecular, né, da estrutura da estrutura cristalina de determinados metais e tudo mais. Então você pode promover uma dilatação ou uma contração. E quando você faz isso, você pode promover barulho, estampidos, ruídos, batidas, como se fossem batidas de fato. Você promove uma vibração na superfície das coisas que se propagam pela coisa e pelo ar, e promove esses ruídos, esses batimentos. Então o espírito ele usa essa energia que são produzidas pelo espírito para fazer aquela função. Mas note que ele precisa que o médium não só doe aquilo, mas produza o fenômeno. Então ele pode, por exemplo, ter uma energia suficiente para materializar o corpo, um braço, um rosto ou o corpo inteiro de um determinado espírito. E para que ele precisa disso? Ele precisa de uma energia para tornar, para materializar por algum tempo o perispírito do espírito comunicante. Então são os fenômenos de materialização. Kardec não usa esse termo, né? Kardec, em vez de materialização, ele chama fenômenos de tangibilidade. Mas ficou muito conhecido como materialização de espírito, né? A tangibilidade. Ele deixa o perispírito do espírito tangível, visível, perceptível. A Rafael Américo Ranieri, por exemplo, que foi prefeito de Tibará, era espírita, um dos fundadores da Fraternidade, o Centro Espírita Fraternidade, irmão Altino, escreveu um livro chamado Materializações Luminosas, né? Onde ele promovia materializações de espíritos, né? Onde lá na Fraternidade se produzia a materialização de determinados espíritos, e por exemplo, materializava o braço do espírito. E ele jogava um cera quente em cima, né? O espírito colocava o braço num molde de cera quente e depois desmaterializava o braço e ficava lá o molde do braço, né? Ficava o molde da cabeça, ficava o molde da perna, ficava o molde do pé, ficava as características das materializações do espírito. Por quê? Porque se oferecia esse fluido, esse ectoplasma, né? Esse ectoplasma que o médium libera de si. É um fluido visível, perceptível. Ele é viscoso, né? O que é ser viscoso? Quando você pega um copo com água e escorre um copo com água, ele escorre com uma facilidade muito grande. Se você pega o mel e emborca um vidro de mel num copo, ele escorre com muita dificuldade. E ele escorre com muita dificuldade por quê? Porque ele tem uma viscosidade, tem um atrito entre as moléculas que evidencia uma certa viscosidade, é um líquido viscoso. Um óleo de carro, por exemplo, é viscoso, né? Então, esse fluido especial que o médium exala dele para o espírito produzir o fenômeno, é esse fluido viscoso, branco, claro, né? Que normalmente é utilizado para fazer os fenômenos de materializações, né? Então saem dos orifícios, saem do nariz, saem das orelhas, saem da boca, saem dos poros perispirituais do médium para formar a materialização, né? A tangibilidade de determinados espíritos. Se vocês digitarem aí no Google, né, materializações e tal, de espíritos, você vai ver aí uma quantidade grande de fotos, de imagens, de vídeos relacionadas a esse tipo de percepção. Enfim, e você tem então vários tipos de fenômeno, escrita direta,
A escrita direta. Então, Kardec fez alguns exemplos disso. Você começava uma sessão mediúnica, você ia para um trabalho mediúnico, Kardec pegava um determinado papel em branco, ele dobrava o papel, pegava o papel, guardava o papel, enfiava numa gaveta, trancava a gaveta e fazia o trabalho. Depois que terminava o trabalho, destrancava a gaveta e pegava o papel. E aí você tinha lá uma mensagem escrita naquele papel. Então, um fenômeno de escrita direta. Foi o caso de Moisés, né? Moisés, quando escreve os 10 mandamentos, Deus escreve, né? Deus, né? O Espírito de Jeová, que ele era o guia mediúnico de Moisés, que ele vinha em nome de Deus trazer novos ensinamentos para o povo hebreu, né? Mas não era obviamente Deus que falava com Moisés, falava com ele por intermédio do guia mediúnico dele, que era Jeová. Então, na verdade, ele traz os 10 mandamentos através de um fenômeno de escrita direta, né? Que aí a Hollywood vai fazer aquele raio que sai, escreve, faz uma coisa cinematográfica, mas na verdade usa a mediunidade de Moisés, combina os fluidos dele, combina as intencionalidades do Espírito de Jeová e junta-se ali para produzir o fenômeno de escrita direta. Então esses são os vários fenômenos, de efeitos físicos, de manifestações físicas que podem efetivamente acontecer. E esses fenômenos de efeito físico são sempre a combinação, né? A mediunidade, de uma forma geral, é sempre o perispírito, guardem sempre isso, né? Quer dizer, o grande ponto, a grande justificativa, a grande tese do Livro dos Médiuns é a existência do perispírito, porque é o perispírito o grande ponto da explicação do fenômeno mediúnico. Você pega os fluidos do perispírito do médium, pega os fluidos do perispírito do espírito comunicante, e essa combinação gera as comunicações inteligentes e geram os efeitos físicos. O interessante é que para ter o efeito físico, o médium precisa ser médium de efeito físico. Por quê? Porque ele disponibiliza uma coisa chamada fluido especial, que algumas pessoas chamam de ectoplasma. Tá certo? Então, de uma certa forma, são esses os apontamentos que Kardec nos faz sobre os locais assombrados, né? Que na verdade não passa de manifestação dos espíritos sobre a matéria, e que existe um médium de efeito físico que disponibiliza o efeito a esse processo. Existe um médium consciente do processo, que é um médium voluntário, que ele tem noção do que está acontecendo e ele faz aquilo conscientemente, com desejo de fazer aquilo. E existe um médium que ele é manipulado, ele é induzido e sem perceber ele acaba disponibilizando aquele fenômeno. Então a necessidade do desenvolvimento mediúnico, ele tomar noção daquilo, de ter controle desses fluidos que ele disponibiliza para a ação dos espíritos é um elemento extremamente importante. Daí a necessidade do estudo, da necessidade de um bom direcionamento, que é fundamental para que ele possa ter controle sobre essas características dele e não ser manipulado pelos espíritos. Tá certo? Então eu queria agradecer mais essa oportunidade, né, a presença de todos aqui, mais uma live, né, mais um estudo nosso, mais uma conversa, mais um bate-papo sobre o Livro dos Médiuns, né? Na semana que vem a gente começa a falar sobre as manifestações visuais, né? Começamos a discutir ali um pouco mais agora dos fenômenos inteligentes, vamos modificando agora um pouquinho, né? Vamos falar sobre a vidência, vamos falar sobre a clarividência, a clareaudiência, vamos falar um pouquinho sobre os outros fenômenos, mas especificamente então encerrando aqui a parte dos efeitos físicos. Tá ok? Então eu queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e que todos estejam bem, que se cuidem, fiquem em casa, né, se puderem, para que a gente possa rapidinho estar junto lá no Centro Espírita para dar continuidade presencialmente aos nossos estudos. Tá ok? Obrigado a todos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer aos bons Espíritos pela oportunidade que nos concede, que nos concedeu na noite de hoje.
para que pudéssemos estudar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos e pedimos, Mestre, que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam se fazer presente hoje e sempre, durante toda a semana, para que possamos ter forças para lutar contra as nossas imperfeições, os nossos defeitos morais, galgando alguns degraus a mais na nossa escalada evolutiva. Em nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.